queridos líderes, seja bem-vindo ao nosso curso Ouro das Organizações, com a nossa primeira lição que irá agregar valor à sua liderança. Nesta primeira lição, não seja um líder sozinho. Uma charge na qual um executivo aparece sentado e desolado atrás de uma mesa imensa. Do outro lado de pé, um homem humilde usando roupas de trabalho confidencia. Se isso serve de consolo para o Senhor, a gente também se sente solitário quando está na base da pirâmide. Estar no topo não significa que você precisa ficar sozinho. Então, o que essa imagem, essa charge nos traz é que se você é um gerente, é um líder que está no topo, você não pode ficar sozinho. Não precisa você ficar sozinho. Na verdade, você precisa das pessoas que fiquem mais próximas das pessoas. Desça, saia lá da sua sala, dê uma volta dentro da sua empresa, dentro da sua organização, visite os seus subordinados. Se você é um gerente, veja como é que estão os outros setores, converse com os vendedores, converse com o pessoal do almoxarifado, dos carregadores, dos trabalhadores braçais. Vá lá, converse. Não fique sozinho, porque se você ficar sozinho, isolado, pior ainda para você. Porque no momento de crise, no momento de depressão organizacional, você poderá cometer algo de errado com a sua vida. Então é preciso que você entenda e compreenda que a aproximação das pessoas é necessária. Em geral, as pessoas imaginam o líder sentado sozinho no alto da montanha, olhando o que seu pessoal está fazendo lá embaixo. Ele é um sujeito separado dos outros, isolado e solitário. Daí aquela frase famosa: é grande a solidão quando você está no topo. Realmente, a gente observa que quando a pessoa chega como um líder no topo dentro de uma organização, ele costuma-se a ficar sozinho. Ou às vezes ele costuma-se a olhar para baixo, justamente tentando ver as pessoas, só que as pessoas estão muito longe dele. Mas será que realmente são as pessoas que estão longe dele? Ou é simplesmente ele que está longe das pessoas? Será que não foi ele que se afastou das pessoas para que ele possa se sentir sozinho? Pense nisso. Se você está em posição de liderança e se sente em completa solidão, isso é um sinal de que está fazendo alguma coisa errada. Pense nisso, porque, de fato, quando você está sozinho é porque algo de errado você fez anteriormente de você assumir esse posto. Ou muitas vezes você assumiu esse posto de forma errada, detonando as pessoas. É o que mais acontece hoje em dia dentro das organizações. Se você é uma pessoa solitária, isso significa que ninguém está seguindo a sua liderança. De fato, ninguém vai querer seguir você. Por quê? Porque você mesmo já está ficando sozinho. Você está procurando se excluir dos seus colegas de trabalho, da sua equipe. E se ninguém segue a sua liderança, você não está liderando ninguém. Não há como liderar as pessoas se você quer ficar sozinho. É difícil. Dar ordem não quer dizer que seja líder. As pessoas poderão obedecer à ordem, mas não te seguirão. Que tipo de líder deixaria todo mundo para trás e seguiria sozinho sua jornada? Então, que tipo de líder seria esse que deixa todo mundo para trás? O líder egoísta, aquele que só pensa em si, aquele que não está nem aí para os demais, para os companheiros de trabalho, aquele que quer se dar bem. Esse é o tipo de líder. Se é que é líder. Ninguém jamais chegou ao topo sozinho. Poucos líderes alcançam sucesso sem o trabalho de muita gente. Nenhum líder é bem-sucedido se não contar com ajuda.
Então observe, ninguém jamais vai chegar ao topo sozinho. Se você é um funcionário do baixo escalão e de repente você chegou lá no topo da gerência, no topo da diretoria, ou no topo do seu escalão que você funcionalidade dentro da organização, com certeza você chegou através de outras pessoas. Outras pessoas lhe ajudaram a chegar nesse topo. Não foi sozinho que você conseguiu isso. Infelizmente, assim que chegam ao topo, alguns líderes perdem tempo tentando empurrar para baixo os que estão lá. De fato, muitos líderes, muitas pessoas que chegam ao topo, acham que chegar ao topo, agora eu vou passar rasteira em todos que estão lá. Vou derrubar, vou detonar essas pessoas. Não faça isso. Você está pensando de maneira errada. Procure atrair essas pessoas para próximo de você. Porque se eles estão lá, eles conseguiram chamar as pessoas. Eles conseguiram chegar lá com outras pessoas. E você não pode chegar lá sozinho e querendo detonar essas pessoas. Pelo contrário, se aproxime deles. Banca os reis da cocada preta por insegurança ou medo de competitividade. Essas pessoas, quando chegam ao topo, elas pensam que são o rei da cocada preta. Pelo contrário, eles querem fazer isso ou procuram fazer isso pela questão do medo, da competição. E muitos deles querem detonar as pessoas justamente por isso, porque acham que no topo é competição. Para se manter lá, eu tenho que competir, porque senão vem outro e me detona, me derruba, tira o meu poder. Não pense dessa forma. Haja de uma maneira simples, procure conhecer as pessoas, procure se aproximar das pessoas, permita que elas também cheguem ao topo. Seja amigo, seja capaz de fazer as pessoas felizes também. Chegar ao topo é fundamental quando se deseja levar os outros consigo. Há muita gente no mundo sempre disposta a dar conselhos sobre o que não conhece. São como os agentes de viagem, que são mal intencionados, que lhe vendem uma passagem bem cara desejando. Espere que aprecie a viagem e depois nunca mais são vistos. Ou seja, ele faz aqui uma comparação que, ao chegar ao topo, é importante chegar ao topo. Como profissional, você quer chegar, você quer alcançar esse topo. Mas para que eu possa alcançar esse topo, eu tenho que me aproximar de pessoas que realmente façam sentido para mim. Tá? Que não sejam pessoas mal intencionadas. Que não sejam pessoas que tragam conselhos ruins para a minha pessoa. E que eu possa também pegar essas pessoas e levar comigo, botar debaixo do braço e andar com elas. Isso é importante. O topo é fundamental? Mas eu tenho que me reservar o meu direito de entender quem é essas pessoas. Os bons líderes, por sua vez, são como guias turísticos de verdade. Conhecem o território porque já fizeram aquela viagem antes e fazem o que podem tornar o passeio agradável e proveitoso para todo mundo. Ou seja, o bom líder é aquele que conhece o caminho das pedras, ele sabe por onde já andou, ele sabe por onde já pisou. Então, para que ele possa levar as pessoas, ele vai orientar, ele vai pegar na mão dessas pessoas e conduzir para o melhor caminho. A credibilidade de um líder começa com o sucesso pessoal e se confirma na iniciativa de ajudar os outros a alcançar sucesso também. Sacrifício. Você precisa abrir mão para subir. Então, no sacrifício, você precisa abrir mão. Abrir mão de quê? Abrir mão das festas, abrir mão da cerveja, abrir mão de um passeio, abrir mão de uma viagem, abrir mão do shopping. Ou seja, então você vai fazer um sacrifício para poder conseguir chegar naquele topo. A maturidade.
Você precisa se desenvolver para subir. Então você precisa entender, você precisa compreender, você precisa ter conhecimento, aprender a cada dia. Você precisa compreender as pessoas, buscar o entendimento, sabedoria, ler livros, pesquisar. Essa é a maturidade que você precisa. E a outra é a iniciativa. Você precisa se levantar para subir. Então é preciso que você tenha ação, você precisa agir. Não adianta eu fazer o sacrifício, ter a maturidade, se eu não consigo agir. Se realmente eu não quero fazer com que as coisas aconteçam. Então eu preciso agir. Essa é a minha forma, é uma das características do líder. O líder, ele sacrifica, ele tem maturidade e ele age quando necessário para buscar soluções de problemas, por exemplo. Quando necessário, para ajudar uma outra pessoa, um subordinado ou um outro líder, então ele age da forma correta. Esse é o líder verdadeiro. Se você mostra o caminho das pedras, as pessoas desejarão seguir sua liderança. Então entenda bem, se eu como líder mostro para os meus subordinados como eu cheguei lá no topo, então com certeza você vai mostrar os caminhos das pedras. Quanto mais alto você chegar, maior será o número de pessoas dispostas a viajar ao seu lado. Se eu sou um líder que me aproximo das pessoas, que trago elas comigo, com certeza mais pessoas irão se aproximar de mim, querendo também se levantar nessa liderança e me acompanhar como líder. Levar mais gente para o topo é mais gratificante do que chegar lá sozinho. Jim Wiltach, o primeiro alpinista norte-americano a escalar o Monte Everest, relatou seu maior sentimento de realização como alpinista. Já ajudei mais gente a chegar ao cume do Monte Everest do que qualquer outra pessoa. Levar outros ao ponto mais alto, sabendo que nunca poderiam chegar lá sem meu auxílio, é minha maior proeza. Então veja bem, conforme o alpinista diz, que o maior prazer dele é levar as pessoas, porque no topo ele já chegou, ele já esteve lá no topo, ele já conhece. Então hoje ele desce e vem pegar as pessoas embaixo, grupo de pessoas, e conduz essas pessoas até chegar no topo do Monte Everest. Isso é liderança. Ele não está preocupado se essas pessoas depois vão se tornar um guia também. Não, o que ele quer é satisfazer o ego dessas pessoas para que elas cheguem ao topo. Porque para ele é muito mais importante ele conduzir essas pessoas. E o líder, ele tem que aprender isso. Não queira a liderança da empresa sozinho. Procure aproximar as pessoas para que elas também possam chegar lá nessa liderança e ajudar a conduzir outros também a chegar ao topo. Os guias de escaladas e os líderes possuem muitas coisas em comum, ou seja, eles se preocupam com os outros. Isso é um dos fatores comuns que existe entre os guias e os líderes. Eles descem a montanha para poder chamar outras pessoas, guiar outras pessoas para que chegue ao topo. Há uma diferença bem grande entre um chefe e um líder. O chefe diz, vá. Já o líder diz, vamos. Ou seja, o propósito da liderança é conduzir outros para o topo. Na maioria das vezes, os líderes não estão no topo. Os líderes raramente ficam muito tempo parados. Eles estão em constante mudança, ou seja, eles estão sempre se preocupando com quem está no baixo escalão, no nível mais baixo, no mediano, ou seja, ele não pode ficar simplesmente trancado dentro de uma sala sem conhecer a sua organização. Ele precisa levantar a bunda da cadeira, como diz assim, e visitar os setores, os departamentos da organização, visitar o pátio da empresa,
falar com os funcionários, com os subordinados, com o almoxarifado, com os trabalhadores braçais, ou seja, com todos. Ele tem que andar dentro da sua organização, porque só assim ele vai conhecer e só assim ele vai aproximar mais ainda as pessoas. Às vezes estão descendo a montanha para descobrir novos líderes em potencial. E nesse andar dentro da organização, ele pode encontrar pessoas com uma nova visão, um novo formato de fazer as coisas, que podem trazer ideias importantes para a organização. Em outras oportunidades, estão na escalada com um grupo de pessoas. Então, ele pode juntar pessoas com interesses dentro da organização que possam melhorar uma determinada atividade dentro da organização, melhorar a produção, traçar novas estratégias para a organização. E isso, se ele ficar trancado lá dentro da sala, dificilmente ele vai conseguir visualizar isso com os seus subordinados ou visualizar sozinho, trancado na sala. Os melhores líderes dedicam a maior parte de seu tempo servindo outros líderes e levando-os para o alto. Então, o líder, que é líder de fato, ele procura se aproximar das pessoas e procura formar novos líderes. Procura orientar outros líderes para que eles também possam chegar ao topo. Procuram conversar com os novos líderes. Há uma preocupação, de manter dentro da organização um formato de liderança corporativa, não individualista. Julius Ormond afirmou: o grande líder nunca se coloca acima daqueles que o seguem, a não ser quando se trata de assumir responsabilidade. Então, segundo Julius, ele nos traz justamente isso. Porque eu sou um líder, eu estou no topo, porque agora eu vou ficar por cima, de todos. Não é isso. O líder, ele assume responsabilidade, mas na hora de agir, de executar, ele se corresponde com todos. Todos, ele se aproxima, ele determina, ele planeja, ele envolve com todas as pessoas o que a estratégia melhor, ou seja, a melhor estratégia para a organização, digamos assim. Qual será? Então, o líder, ele não pode simplesmente achar que ao topo ele está acima de todos. Não. O topo aí é apenas um perfil, um personagem dentro da hierarquia que serve como comando dentro da organização. Mas a pessoa líder, ele deve descer desse topo, se aproximar, sentar com as pessoas e conversar, planejar, traçar essas metas, traçar os seus planos para poder atingir os seus objetivos. Se você deseja ser o melhor líder possível, não permita que a insegurança, a mesquinhez ou o ciúme o impeçam de ajudar outras pessoas. Muitas vezes as pessoas que estão no topo se preocupam com a questão do medo, da insegurança de estar lá e que possa chegar alguém lá e detonar a sua cadeira. Não podemos nos preocupar com isso, porque essa insegurança, ela cria um medo. E, de fato, cria o ciúme. De fato, que cria restrições com as pessoas. De fato, que você olha para as pessoas e identifica um competidor dentro da sua organização. De fato, que você olha para essas pessoas e tem aquele medo de falar, de se abrir, de conversar, de se comunicar com as pessoas. Pelo contrário, o bom líder é aquele que reconhece nas pessoas os seus valores, é aquele que busca identificar nelas algo de melhor, algo que pode ser aproveitado dentro da organização. E isso ele não pode ter insegurança em se aproximar dessas pessoas. Ou seja,
Ele precisa juntar-se a esses demais para poder gerenciar dentro da organização. Conselhos para os líderes solitários. Se você chegou à conclusão de que está longe demais do seu pessoal, seja por força do acaso ou de modo intencional, então está na hora de mudar. Sim, haverá riscos. Claro, quando você sai do topo, quando você sai da sua solidão, e você se aproxima das pessoas, com certeza você pode correr risco. Primeiro, é o medo que você está tendo. Segundo, a insegurança que você tem em querer descer desse topo. Não sinta isso. Pelo contrário, desça, não tenha medo e se sinta seguro, porque as pessoas querem ser ouvidas. Ao se aproximar dessas pessoas, procure entendê-las. Procure algo que possa ser de grande valor. Identifique nessas pessoas, assuma a empatia com elas para que você possa ter resultados positivos. Se você travar você mesmo, tá? Se você cruzar os braços e não permitir que as pessoas se aproximem, então fica difícil. Aprenda que é preciso soltar os braços e abrir o seu coração para poder se aproximar dessas pessoas. Pode ser que magoe alguém ou que alguém magoe você, mas se deseja de fato exercer a melhor liderança possível, não há alternativa. Claro, quando a gente começa um processo de evolução profissional dentro da organização, muitas pessoas podem se sentir magoadas. Ou, pelo contrário, muitas pessoas podem magoar você. Mas releve tudo isso, porque essas pessoas que muitas vezes magoam a gente ou que se sintam magoadas, de repente elas sentem inveja de você. E inveja é um dos maiores perigos para o ser humano, tanto na vida pessoal como também na vida profissional. Então a gente precisa aprender um pouquinho de empatia nesse momento, nesse primeiro momento, porque eu vou conseguir me organizar para chegar no topo com as pessoas do qual eu preciso chegar lá. Tem pessoas que não dá para chegar. Tem pessoas que realmente não tem condição de eu botar debaixo do braço e levar para o topo. Não dá. Se você consegue identificar essas pessoas, não se aproxime, evite. Não crie problemas com elas. Veja como dar início a esse processo. Evite pensar apenas no cargo. Na liderança, contamos os bons relacionamentos com as pessoas. Então, não se preocupe, eu vou chegar no cargo de gerente, eu vou chegar no cargo de supervisor. Ou seja, não é questão do cargo. Não se preocupe com o cargo vai chegar até você. Se preocupe com as pessoas, com quem está ao seu redor, com quem está próximo de você, que você possa levar contigo. Isso é o mais importante. Fique atento tanto aos fracassos quanto aos aspectos negativos do sucesso. Assim como o fracasso, o sucesso pode ser bem perigoso. Muitas pessoas se veem no sucesso e às vezes não se preocupam com a questão do perigo do fracasso. E que esse sucesso também, ele pode levar a um fracasso. Um exemplo bastante prático eu posso falar aqui, que tinha um certo vendedor dentro de uma empresa, ele batia todos os recordes, todos os meses, em vendas. Certo dia, o dono da empresa chama ele e dá o cargo de gerente de vendas. No mês seguinte, as vendas despencaram mais de 50%. E isso fez com que o dono da empresa revesse o título de gerente que ele tinha dado para esse rapaz. Então podemos entender aí que, embora ele assumiu um cargo de gerente, mas ele não é um líder. Ele não se tornou um líder. Porque ele era um bom vendedor, um excelente vendedor, mas ele não aprendeu a liderar pessoas.
Esse foi o grande erro que aconteceu. Compreenda que o seu negócio se baseia em relacionamentos. Os melhores líderes sabem que liderar pessoas pressupõe amá-las também. Então a gente tem que aprender a amar as pessoas, entendê-las, compreendê-las, ouvir um pouco mais essas pessoas. Torne-se um participante da lei da relevância. Assim estabelece: um é pouco para alcançar a grandeza, não se alcança o sucesso sozinho, nunca. Se você quer ser uma ilha, então vá para uma ilha deserta e fique lá. Com certeza você não vai ser ninguém. Mas se você quer ser algo, mas se você quer ser alguém, você precisa das outras pessoas. Você precisa dos seus subordinados, do seu supervisor, do seu gerente, das pessoas que estão acima de você, das pessoas que estão do seu lado esquerdo, do seu lado direito, das pessoas que estão atrás de você, das pessoas que estão abaixo de você. Você precisa das pessoas. Aplicação prática é o nosso questionário, onde você terá algumas perguntas a serem respondidas, e é interessante que você faça esse questionário justamente para identificar um perfil de comportamento em liderança que você possui. Primeiro, você é melhor na ciência ou na arte da liderança? Qual é o seu ponto mais forte? O que você gostaria de realizar em sua vida e sua carreira? Que tipo de realização acha que poderia exigir mais de você do que apenas o esforço próprio? Com que tipo de companheiros de equipe você precisaria contar para alcançar essas realizações? Até que ponto isso beneficiaria as pessoas, você ou a sua organização? Então, concluindo esta primeira lição, quem chega ao topo sozinho fez algo errado no caminho. Podemos entender, meus caros líderes, que a liderança é algo que pertence ao conjunto, não é algo individual. Você chega lá, mas para você chegar lá, você precisou das outras pessoas. Alguém estendeu a mão para você, puxou você para cima, mas alguém lá de baixo também auxiliou você a subir. Manteve aí o elo de ligação. E não pode jamais esquecer as pessoas que estão lá embaixo, seus companheiros, seus amigos, seus subordinados. É preciso que você reconheça que para chegar naquele topo, naquele cargo, naquela gerência, você precisou de ajuda, você precisou das pessoas. Muito obrigado por esse momento com vocês.